Pare de esperar. Você já está pronto. Você está esperando pelo quê? Por mais clareza? Por mais tempo? Por permissão? Por uma chance mágica? Um sinal do universo? Uma validação que finalmente diga: agora sim, você pode começar? Deixa eu te dizer uma verdade que muitos vão evitar te contar por medo de soar duros demais. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai colocar a mão no seu ombro e declarar que você é digno. O mundo só responde àqueles que tomam posse de si mesmos, da sua mente, do seu destino. Você não está aqui para observar. Você está aqui para criar. Desde o primeiro segundo em que respirou, foi dado a você o maior poder já conhecido. O poder de imaginar algo que ainda não existe e então trazê-lo à realidade. Mas esse poder, esse potencial, permanece adormecido na maioria porque fomos ensinados a esperar. Esperar por perfeição. Esperar pelas condições ideais. Esperar até se sentir pronto. Mas pronto é uma decisão, não uma condição. Você acha que Thomas Edison estava pronto na milésima tentativa de criar a lâmpada? Você acha que Walt Disney se sentiu pronto quando foi demitido por falta de criatividade? Que Abraham Lincoln se achou pronto quando fracassou em repetidas eleições? Que Henry Ford, rejeitado por banqueiros e ridicularizado por engenheiros, estava pronto? Eles estavam apenas decididos. A prontidão vem depois da decisão, não antes. E aqui está o que você precisa entender agora. A espera é a assassina silenciosa dos sonhos. Ela se disfarça de cautela, se mascara de prudência, mas no fundo é medo. E o medo é uma prisão invisível que só é destruída por uma escolha. Agir mesmo tremendo, falar mesmo gaguejando, começar mesmo sem saber como tudo vai terminar. Você foi programado para hesitar. Desde pequeno, te ensinaram a obedecer, andar na linha, a pedir permissão para ser quem é. Mas agora você já sabe demais para fingir que não sabe. A procrastinação é a camuflagem do medo, e o medo é a mentira que tenta manter você pequeno. Mas vou te lembrar agora, com toda a força que essas palavras podem carregar. Você não é pequeno. Você nunca foi. Você foi feito da mesma matéria dos maiores visionários da história. O mesmo barro da criação, a mesma centelha do infinito. Só que você esqueceu, e essa amnésia da alma te convenceu de que esperar faz parte do plano. Mas não faz. Olha ao redor. A natureza não espera. A vida pulsa. O tempo não pausa. O universo se move. O ciclo nunca para. E você está parado? Não, você não está parado. Porque se você está ouvindo isso, existe uma parte em você, mesmo que pequena, mesmo que sufocada, que já decidiu que algo precisa mudar. E isso é tudo o que você precisa. Uma decisão sincera, que parte do centro da sua essência e grita: basta! Basta de esperar. Basta de mendigar coragem. Basta de viver abaixo do seu potencial porque disseram que você tinha que se encaixar. A mente humana é uma fábrica de milagres, mas ela precisa de direção. Ela precisa de uma causa, um propósito que queime mais forte que o medo. Você precisa parar de tratar seus sonhos como se fossem luxos. Eles são ordens internas, são comandos da sua alma dizendo: ei, é por aqui. Você já ouviu esse chamado antes? Nas madrugadas em que não conseguia dormir porque sentia que estava no lugar errado. Nos momentos de frustração profunda em que pensava: eu nasci para mais do que isso. E sabe de uma coisa? Você nasceu mesmo. Mas o nascimento de um novo, você só acontece quando você mata o velho padrão. O que espera, o que hesita, o que se sabota. Mentalidade vem antes da mudança. E a sua mentalidade atual é o teto invisível que determina o quanto da vida você está autorizando entrar. Quer liberdade? Mude sua mente. Quer riqueza? Mude sua identidade. Quer propósito? Mude sua direção. Tudo começa com a forma como você se vê. Você se vê como alguém que está quase lá, que está tentando, que vai começar mês que vem. Então é exatamente isso que você vai continuar vivendo. Quase, tentando, adiando. Mas se você se vê como alguém que já é determinado, já é visionário, já é imparável, então, adivinha? Sua mente vai começar a se alinhar com essa imagem.
A mente humana não distingue entre o real e o intensamente imaginado. Ela só segue o roteiro que você escreve com seus pensamentos dominantes. Então escreva um novo roteiro. Hoje. Agora. Pare de dizer que precisa de mais tempo. Tempo é ilusão quando falta intenção. Pare de dizer que precisa de motivação. Motivação vem depois da ação, nunca antes. Pare de dizer que não está pronto. Você já está. Desde sempre. Só estava distraído. Você acha que a grandeza está reservada aos gênios, aos sortudos, aos que nasceram com privilégios? Napoleon Hill escreveu com clareza: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase não foi feita para ser tatuada em cadernos. Foi feita para ser vivida. Conceber é imaginar. Acreditar é se comprometer. Alcançar é inevitável quando os dois primeiros estão presentes com total convicção. Você está esperando pelo quê? Que o medo desapareça? Ele não vai. Que a dúvida suma? Ela não vai. Que todos ao seu redor te aplaudam? Eles não vão. Pare de negociar com a mediocridade. Ela sempre vai oferecer conforto em troca do seu futuro. E você tem que escolher. Quer um presente confortável ou um legado imortal? A história não se lembra dos que esperam. Ela se lembra dos que se movem. E você? Você não precisa de mais tempo. Você precisa de um ponto de ruptura. Aquele momento em que tudo dentro de você grita: eu me recuso a continuar vivendo como antes. Esse é o momento em que o velho eu morre e o verdadeiro você começa a nascer. Mas aqui está o que poucos te contam. Esse renascimento é doloroso. Você vai sangrar a velha pele. Vai se despedir de hábitos que amava. Vai se afastar de pessoas que não conseguem ver o que você está prestes a se tornar. Vai parecer que está perdendo tudo, mas não está. Você está se esvaziando para se reconstruir. Porque você não pode carregar grandeza com as mãos cheias de mediocridade. Você quer clareza? Ela vem quando você para de fugir do silêncio. Você quer visão? Ela nasce quando você para de olhar para os outros e começa a olhar para dentro. Você quer poder? Ele emerge quando você finalmente para de dar desculpas. Pare agora. Respire fundo. Lembra de quem você era antes do mundo te convencer a se diminuir? Lembra do garoto, da garota, do espírito lá dentro que acreditava que podia ser qualquer coisa? Essa parte de você ainda está viva, sufocada, mas viva, e ela está implorando agora, nesse instante, para que você pare de esperar. A vida não recompensa os que hesitam. Ela entrega seus maiores tesouros àqueles que têm a ousadia de cavar fundo, mesmo quando ninguém mais acredita que há algo ali. Essa ousadia não é arrogância, é propósito. E propósito é o antídoto contra a paralisia. Quando você tem clareza de por que você faz o que faz, o como se revela no caminho. Mas se você esperar ter todas as respostas, nunca vai sair do lugar. Porque as respostas mais importantes da vida só aparecem para quem já começou a andar. A estrada da transformação é escura no início, não porque está errada, mas porque ninguém nunca caminhou nela com seus pés. É você quem vai acendê-la com sua fé, sua disciplina, sua persistência. E sim, vai doer, vai cansar. Vai ter dias em que a voz na sua cabeça vai berrar: volta, não vale a pena. Mas nesse exato momento, você vai lembrar. Você não começou essa jornada por conforto. Você começou por liberdade. E a liberdade real custa caro. Ela exige sacrifício, exige foco, exige quebrar todas as correntes internas que mantêm você escravo de uma versão pequena de si mesmo.
Você vai ter que dizer não para o prazer imediato. Vai ter que levantar quando seu corpo implorar por mais sono. Vai ter que calar o mundo externo para ouvir a sua intuição. Vai ter que andar sozinho, até se tornar tão forte que as multidões passem a te seguir. Essa é a lei. É o preço. E só os verdadeiramente comprometidos pagam. Mas quando você paga esse preço, você se torna imparável. Porque a maioria nunca começa. Alguns começam, mas param. Poucos continuam até o fim. E os raríssimos que atravessam o deserto, esses são lembrados para sempre. Você vai olhar para trás um dia e rir. Rir de como você achava que precisava de mais preparação. Rir de como você acreditava que não era bom o suficiente, inteligente o suficiente, pronto o suficiente. Você já era tudo isso. Só não acreditava. E aqui está a verdade brutal que mudou a vida de milhões antes de você. A única coisa que sempre esteve entre você e o seu próximo nível era você mesmo. Não seus pais, não seu chefe, não sua cidade, não seu passado, você. E é por isso que é você quem pode virar esse jogo agora. Não precisa de permissão, não precisa de sorte, não precisa de mais ninguém. Você já está pronto. E se tiver que escrever um novo capítulo da sua vida, com lágrimas nos olhos, cicatrizes na alma e medo no peito, que assim seja. Mas escreva. E escreva com sangue, com verdade, com coragem, porque um dia alguém vai ouvir sua história. E nesse momento, ela vai salvar uma vida, vai acender uma faísca, vai mostrar o caminho para alguém que também estava esperando. E essa pessoa pode ser você agora, mas amanhã será o exemplo. Pare de esperar. Haja como quem já é, porque você já é. Você já é. E porque você já é, agora é hora de viver como tal. Propósito. Essa palavra tem sido banalizada, reduzida a frases de efeito, como se fosse algo que você tropeça na rua e, de repente, tudo faz sentido. Mas propósito não é encontrado. Propósito é assumido. É quando você olha para a dor que viveu, para os erros que cometeu, para as batalhas que sobreviveu, e decide que tudo isso não será em vão. Propósito é quando você transforma cicatrizes em estratégia. É quando o que te machucou vira o que te impulsiona. E não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Precisa ser inegociável aos seus. Você pode mover montanhas se tiver um porquê forte o suficiente. Mas se não tiver clareza do que está defendendo com sua vida, qualquer desculpa vai te parar. Então, o que você defende? O que você representa? O que você está disposto a proteger com disciplina diária? Essa é a diferença entre o comum e o extraordinário. Porque disciplina não é uma punição. É amor próprio em sua forma mais elevada. É o ato de dizer: eu me respeito o suficiente para não me sabotar. É o hábito de agir de acordo com quem você decidiu se tornar, mesmo quando a emoção do momento diz o contrário. Quem vive pelo que sente será escravo das circunstâncias, mas quem vive por princípio será mestre do destino. Você acha que os grandes agem motivados o tempo inteiro? Não, eles agem mesmo sem vontade, porque entenderam que o corpo segue a mente. E a mente segue o que você alimenta repetidamente. Você quer mudar sua vida? Mude sua rotina, mude seu foco,
Mude seus padrões diários. Napoleon Hill dizia: os pensamentos são coisas. E eu te digo, seus hábitos são os tijolos invisíveis do seu castelo ou da sua prisão. Você acorda tarde todos os dias, desperdiça horas em distrações, diz que vai começar na segunda-feira. Então não é falta de sorte, é falta de comando. Você tem que se tornar o general da sua própria mente. Porque se você não der ordens, ela vai se render ao caos. E se você acha que é difícil, parabéns. Você entendeu tudo. É difícil mesmo. Mas difícil não é sinônimo de impossível. Difícil é sinônimo de valioso. E tudo o que é valioso exige ação intencional. Ação. Não pensamento. Não planos. Não listas intermináveis de ideias perfeitas. Ação. O único remédio verdadeiro contra o medo. O único catalisador real de transformação. Você está esperando se sentir confiante? Mas confiança vem depois da ação. Você não ganha autoconfiança lendo mais. Você ganha executando, falhando, ajustando e persistindo. Você acha que vai parecer ridículo? Vai mesmo. Você acha que vai errar? Vai mesmo. Você acha que vai duvidar de si mesmo em alguns momentos? Com certeza. Mas errar em movimento é 1000 vezes melhor do que ficar parado sonhando. Porque a ação corrige a direção. E a direção certa, repetida com intensidade, transforma destino. Agora escuta isso. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser constante. Porque a constância derrota o talento, derrota o passado, derrota o medo, derrota até o fracasso. Porque o fracasso não sobrevive à persistência. Resiliência. Essa é a virtude dos invencíveis. A capacidade de continuar, mesmo quando tudo ao redor diz para parar. Você vai ser testado. Vai ser rejeitado. Vai ter dias em que o progresso parecerá invisível. Mas lembre-se, o bambu chinês passa 5 anos invisível debaixo da terra antes de crescer 30 metros em semanas. Por quê? Porque ele está criando raízes. Está se preparando para sustentar o peso da própria grandeza. Talvez é isso que você está vivendo agora. Uma temporada de invisibilidade que está te forjando. Uma fase de testes, de dor, de silêncio, que está construindo raízes inabaláveis. Não desista no inverno. Porque quem suporta o inverno com coragem, sempre colhe na primavera. E sim, a vida é dura. Mas a vida não foi feita para te quebrar. Foi feita para te despertar. Você acha que é castigo? É chamado. Você acha que é azar? É lapidação. Você acha que é fracasso? É preparo. Tudo coopera com os decididos. Mas só os decididos enxergam isso. Então, se a vida está difícil agora, ótimo. Significa que você está no território onde os fracos desistem. E os fortes são forjados. Lembra o que Hill disse? Toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Você tem que olhar para sua dor e perguntar: o que essa dor está tentando me ensinar? Porque até ela, pode se tornar combustível se você tiver a coragem de usá-la. Você não está quebrado. Você está sendo reconstruído. E a nova versão de você está pedindo passagem. Então pare de esperar. Haja com fé. Haja com propósito. Haja com fúria criativa.
Porque o mundo já tem gente demais conformada. O mundo precisa do você que não hesita mais. Você já está pronto, não para sobreviver, mas para deixar um legado. E legado não é fama, não é o número de seguidores, não é o que você conquista para si. É o que você desperta nos outros. É a impressão invisível que você deixa na alma das pessoas, muito depois que sua voz se cala. É viver de tal forma que sua existência se torne um manual silencioso de coragem, disciplina e fé para quem te observar. E para isso, você não precisa de palco. Precisa de convicção. Convicção de que sua vida importa, de que sua dor teve propósito, de que você está aqui, neste planeta, neste tempo, nesta era, por uma razão maior do que apenas pagar boletos e repetir rotinas. Você é a ponta de uma linhagem que não pode mais ser interrompida. Você carrega o sangue de gerações que resistiram a guerras, fome, injustiça e silêncio. Você é a prova viva de que a força humana atravessa séculos. E agora é a sua vez. Sua vez de quebrar o ciclo. Sua vez de mudar o rumo da sua história e da história dos que virão depois. Você pode ser o ponto de virada de toda uma árvore genealógica. Mas não se você continuar esperando. Não se continuar acreditando que alguém vai vir te resgatar. Não se continuar se escondendo atrás da ideia de não estou pronto. Você está. Se a semente já existe dentro de você, o resto é coragem. Se o desejo queima no seu peito, o resto é atitude. Pare de esperar o tempo certo. O tempo certo é agora. Pare de esperar a pessoa certa. Você é essa pessoa. Pare de esperar que as condições melhorem. Você foi feito para prosperar, apesar das condições. E se você ainda duvida disso, olhe para a história. Olhe para aqueles que vieram do nada. Olhe para Edison, expulso da escola. Chamaram-no de mentalmente lento. E ainda assim, iluminou o mundo. Olhe para Lincoln, derrotado em quase todas as eleições da vida. Mas ainda assim, libertou uma nação. Olhe para Helen Keller, surda e cega desde a infância. E ainda assim, inspirou gerações com sua mente. Olhe para Hill, falido, ignorado, desacreditado por décadas. E ainda assim, escreveu as palavras que mudaram a mentalidade de milhões. O que todos eles tinham? Crença. Uma crença inabalável em algo maior dentro deles. Uma recusa total em viver abaixo do que sabiam que eram capazes. Eles não esperaram o mundo aceitar sua grandeza. Eles agiram como se ela já fosse inevitável. E com isso, ela se tornou. É isso que você precisa agora. Não mais teoria. Não mais preparação infinita. Não mais desculpas travestidas de prudência. Chega de planos engavetados. Chega de se comparar. Chega de terceirizar sua vida para a opinião dos outros. Você nasceu para liderar sua própria revolução. Não precisa começar gigante. Precisa começar real. Uma decisão, um passo, um hábito, um compromisso radical com o seu próximo nível. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe o que precisa cortar. Você sabe o que precisa enfrentar. Então faça. Grite se precisar. Chore se for necessário. Mas faça, porque o amanhã pertence a quem tem coragem de dizer: hoje eu mudo tudo. Você está pronto. Sempre esteve.
Agora vá lá e prove isso com sua vida.